Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje começando a nossa série Gestão Energética Descomplicada. A gente vai explicar todos os detalhes do que é o Mercado Livre, como é que funciona o processo de migração para esse mercado, como é que é a operação quando a empresa já está operando no Mercado Livre e, claro, vamos falar o jeito ágil de fazer gestão. Então, a gente vai explicar os nossos planos básicos, prêmio. Então, a gente vai conversar, assim, cada episódio com uma pessoa do nosso time de operações da parte de gestão. Estou começando aqui com o Fernando, que é diretor de operações da Arion. Então, ele vai passar para vocês um cenário, o que é o Mercado Livre, como é que ele funciona, de uma forma muito simples, porque às vezes as pessoas têm dúvida, ouvem falar de mercado livre de energia, é menos comum, por exemplo, do que outras linhas nossas, como energia solar. Então, hoje vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, o Fernando vai começar a explicar aqui para a gente, e ao longo da série a gente vai passar por outros temas também, com o pessoal do nosso time, mas é isso. O Fernando, eu acho que é a melhor coisa, cara, para a gente começar falando o que é o Mercado Livre, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente presta vários serviços ligados ao mercado livre de energia. O que é o mercado livre de energia? Bacana. Luiz, Mercado Livre de Energia hoje é um ambiente onde a gente pode negociar a nossa própria energia, né? Então, de uma maneira bem simples, fazendo um paralelo com o que aconteceu com o mercado de telecomunicações nos anos 90, antigamente a gente ficava restrito, né, à companhia de telefonia local ou regional, né? E, de repente, a gente começou a ver uma série de outras marcas oferecendo aquele serviço e a gente pôde usufruir desse serviço e, com isso, usufruir de tarifas, taxas e valores menores, né? Então, o Mercado Livre é essa oportunidade que algumas empresas têm, muitas empresas hoje em dia têm, de você optar por um fornecedor de lastro de energia, um fornecedor de contrato de energia. À medida que a gente for conversando, a gente vai entendendo melhor isso. Eu acho que você já levantou a bola aí para a gente saber o seguinte: qualquer consumidor pode? Eu aqui, por exemplo, na minha casa, eu posso consumir energia do Mercado Livre? Quais são os critérios para poder ir para esse Mercado Livre de energia? Os critérios hoje em dia, eles dizem respeito à demanda contratada. Então, hoje em dia, o consumidor residencial, ele ainda está num formato de tarifa que ele não negocia a demanda contratada. Mas os grandes consumidores, os consumidores que a gente chama que estão no grupo A, esses consumidores negociam as suas demandas, né? Então, esse é o consumidor focado. Então, critério bem objetivo. Você precisa ter pelo menos 500 quilowatts de demanda contratada. E essa demanda, ela não precisa ser única em uma unidade. Ela pode ser o somatório de unidades, no mínimo, dando 500. Aí tem uns requisitos bacanas aí também. Você pode ter uma área contínua, onde duas empresas estão ali, não estão separadas por vias públicas, e aí você pode somar essas duas demandas, uma demanda de cada unidade, para dar esse requisito de 500, ou você tem uma matriz com diversas filiais espalhadas pelo mesmo estado, por exemplo, e aí você soma essas unidades e atinge esse requisito de 500. Então, 500 é um número mágico hoje a ser atingido aí e que está sendo discutido ser flexibilizado. A gente vai conversar sobre essa possível flexibilização do futuro, mas, assim, complementando essa parte do negócio, é muito comum a gente ver, né, supermercado, empresas de departamento, essas lojas, né, ter essa soma, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas que falam assim, pô, mas não é possível, como que aquela unidade ali de supermercado pode ir para o Mercado Livre? Não tem 500 quilowatts de demanda contratada, mas é exatamente pelo que você explicou. Então, tem essa possibilidade. Mas, assim, para aprofundar um pouco mais e clarear para quem está vendo pela primeira vez isso. A pessoa está acostumada a receber a conta de luz na casa dela, vê que veio lá, a pessoa paga aqui R$ 1 quilowatt-hora. O que é esse negócio de demanda? Tipo assim, a pessoa às vezes não vê. O que é demanda? O que é demanda contratada e qual que é a diferença que vem na conta de energia da residência para uma empresa que tem que pagar essa coisa aí chamada demanda? O que é isso? Legal. A gente tem uma metáfora, uma analogia que a gente explica o que é a demanda de um consumidor de energia, porque demanda e consumo, ou demanda de potência e energia consumida, são duas grandezas diferentes. Então, de uma maneira, primeiro, muito simples, a demanda ela é medida por um critério de potência. Então, você tem lá a demanda em kilowatt, é o KW na conta. E a energia é o kilowatt-hora,
É a demanda, é a potência num lapso de tempo. E numa analogia muito simples, é como se fosse com a água, o cano que entrega a água é a demanda. E a água em si que passa pelo cano, né, é a energia propriamente dita. Então, se você quiser pegar a sua fatura e enxergar onde está a sua demanda, basta você procurar, né, a grandeza em quilowatts, em kW, e essa vai estar. No grupo B você tem essa dificuldade porque a gente junta as grandezas, né, e faz uma tarifa que a gente chama de monômia, né, é o contrário da binômia. A binômia você tem a separação de potência e você tem a separação de energia. É por isso que esse é o consumidor que enxerga e consegue migrar para o Mercado Livre. Ele consegue capturar exatamente a demanda contratada e enxergar e falar, opa, atinjo ou não atinjo o requisito. Então, bacana demais. Então, a gente tem aí que o consumidor tem que estar no grupo A, ele vai procurar na conta dele onde está escrito demanda contratada, né? E ele tem que ter uma demanda acima de 500. Então, se ele for uma rede com matriz e filiais, ele pode somar. Então, ele pode ter uma unidade contratada de 100, outra de 200, outra de 50, outra de 300, somando, dando mais de 500, ele está apto, né? E, por fim, aquela exceção que você falou aí de áreas, né, contínuas, já é um caso mais difícil de se ver, mas tem essa possibilidade. Então, em termos de requisito, acho que ficou claro, o pessoal que está assistindo aí, quem que pode ir para o Mercado Livre. Fernando, gostaria de saber um pouco mais a gente sempre conversa, né, quando a gente vai falar dos planos do Mercado Livre, do futuro, essa possibilidade de se reduzir esse limite. Mas eu queria que você fizesse meio que um histórico, assim, né? Quando que começou esse mercado, desde quando que pode, e como que se vê o futuro dessa questão? Se tem plano de reduzir, se vai expandir ainda mais? O que você tem visto sobre isso? Muito legal, Luiz. Essa é realmente uma pergunta bem interessante, né? A gente vem de um Mercado Livre que foi fomentado através de uma legislação já lá no ano de 1995. Em 1999 para 2000, começou os primeiros consumidores livres. Então, a gente já está, hoje é dia 15/6/2020, já são 20 anos de consumidores negociando livremente a sua energia. E o cenário é muito promissor. O Brasil é um país muito grande, proporções continentais, uma população muito vasta, já batemos 210 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, implementar qualquer mudança ou qualquer tipo de mercado da noite para o dia é bastante complexo, né? Então, você tem, sim, algumas propostas de redução dos limites para a entrada no Mercado Livre. Essas propostas vêm sendo discutidas no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Você tem também algumas iniciativas. Dentro desse mercado, a gente divide os consumidores em especial e livre, propriamente ditos, e essa divisão diz respeito exatamente à demanda contratada que eles têm. E a diferença entre eles é que eles podem comprar tipos de energias diferentes. E a gente vem percebendo que há mais ou menos um ano atrás, essas limitações vêm sendo reduzidas. Então, a tendência, inclusive, é a gente aproximar o consumidor livre do consumidor especial, fazendo com que todos os tipos possam ter acesso a todos os tipos de energia. Então, a gente tem dois aspectos. Você me perguntou sobre o requisito de entrada para o Mercado Livre, e esse requisito ele tem sido discutido de uma abertura integral desse mercado para todo o país. Mas a gente também tem dentro do mercado um requisito de mudança de consumidor livre para especial e vice-versa. E esse requisito também vem sendo reduzido. E essa redução também, né, dessa integração, vamos botar assim, do consumidor livre especial, eu acredito que seja favorável, porque assim, um dos requisitos, dos motivos, né, da criação do Mercado Livre foi incentivar a iniciativa privada a investir em energia. E a gente sabe que a maioria desses investimentos são ou fonte solar, ou eólica, hoje em dia está muito forte, são pequenas centrais hidrelétricas. Então, assim, incentivou uma energia limpa a entrar nesse mercado, né? Porque a iniciativa privada investe nisso. E aí você aumentando, diminuindo, na verdade, os limites de migração, misturando um pouco essa questão do livre especial, acho que vai fomentar ainda mais essa energia limpa aí no nosso país, que tem um potencial gigantesco, né?
Exatamente, Luiz. A preocupação que os órgãos reguladores têm hoje é de como o mercado vai conseguir absorver essa demanda, que é uma demanda muito grande, né? À medida que a gente reduz o valor da demanda contratada, em contrapartida, a gente aumenta o número de participantes, né? E esse é um mercado que, apesar da sua representatividade, já tem cerca de 30% da energia consumida no Brasil, já está nesse mercado. É um mercado com agentes, digamos assim, comparativamente, poucos agentes. A gente tem aí em torno de 10 mil agentes hoje no mercado, menos do que isso um pouco. Mas em números bem redondos, para ter uma estimativa, a gente está falando de 10 mil, num cenário de muito mais no Brasil. Então, abrir realmente para operar no Mercado Livre demanda uma estrutura operacional também muito grande. Então, esse é o jogo, essa é a balança que está em jogo hoje em dia. Você ter uma abertura para todo mundo poder usufruir dos benefícios do Mercado Livre, que o grande benefício do Mercado Livre é você poder negociar sua própria energia, né? Assim como também você balancear com todo o desafio operacional de fazer isso numa escala continental como é o Brasil. Esse é um desafio mesmo. Eu vou falar um pouco primeiro para quem está ouvindo e está conhecendo pela primeira vez ou tendo as primeiras informações sobre o Mercado Livre, para você pensar na sua vida, né? Como que antigamente era, por exemplo, questão de telefonia, era muito mais caro, muito mais complicado. Hoje você escolhe, você está na empresa X, depois vai para Y, tem uma promoção na outra, você consegue buscar, negociar preço, e você vai tentar cancelar e dizer, não, vem cá, vou negociar. Então você tem realmente uma negociação maior. Hoje você recebe a tarifa você recebe a conta de luz da sua distribuidora, tem lá a tarifa, você não vai chegar, tá caro, deixa eu conseguir. Não tem jeito. A expectativa é que no futuro isso seja mais democrático. Hoje, as grandes empresas, quem pode atuar no Mercado Livre, tem exatamente essa facilidade. Você negocia prazo de contratação, montante de energia, valor de energia. Então, realmente, você consegue condições melhores do que quando você é atendido nesse mercado cativo, né? A gente tem já diversos clientes da nossa carteira, todos eles, quando você faz um comparativo, estão tendo ganhos. Então, realmente é efetiva aí a mudança. E aí, Fernando, agora para quem já é um pouquinho mais conhecedor, que já atua no Mercado Livre e que está ouvindo a gente aqui, queria que você faça um pouquinho do que a Arion oferece, né? A gente fala de gestão energética como um todo, mas a gente tem dois planos. O plano básico e o plano prêmio. A gente vai tratar um pouco mais isso lá no quarto episódio, até fica o convite aí, lembrando sempre que cada semana vai sair um episódio, a gente vai tratar aqui de temas mais gerais hoje. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o processo de migração. No terceiro, como que é a operação nesse Mercado Livre. E, por fim, no último, a gente vai falar mais profundamente de um dos planos nossos, que é o plano prêmio, mais abrangente. Mas já para dar uma primeira impressão, para o pessoal já conhecer, qual a diferença e como funciona a gestão energética do plano básico e do plano prêmio da área? Legal, Luiz. Bom, a gente desenvolveu esse produto premium a partir de uma visão de mercado. O que a gente chama na área de gestão energética básica é o serviço de representação do cliente no Mercado Livre. O consumidor, quando ele é apresentado ao Mercado Livre de Energia, ele tem muito mais dúvida do que certeza. Ele é apresentado essa ideia de economia, essa ideia de otimização do custo dele com a energia elétrica, mas ele não sabe nada, ele não sabe como opera, ele não sabe onde fica isso. E aí é importante você ter um guia nesse mundo novo, e a Arion é esse primeiro aporte de confiança para o consumidor. Esse é um serviço que a gente considera básico, porque ele é concentrado, ele tem o olhar exclusivo sobre o Mercado Livre, sobre as transações que são feitas no Mercado Livre e sobre o serviço de back-office, que a gente chama, sobre o serviço de validar contratos, registrar contratos, retirar informações do sistema, relatórios, informar sobre aporte, enfim. É um serviço bastante complexo, bastante minucioso, mas a gente chama ele de básico porque a gente percebeu que o mercado exigia uma evolução. Muitos consumidores, eles têm uma carência quando se fala de energia. E porque, tradicionalmente, a energia é uma coisa bem
Antigamente o pessoal achava que era só, né, bater o disjuntor, ligar as chaves e está funcionando. E vamos embora operar. E a preocupação era o fornecedor de matéria-prima, a preocupação era a forma de promoção, o canal de distribuição, enfim. Então a energia era um insumo pouco cuidado, pouco observado, com baixíssima chance de mudança. E o Mercado Livre ele trouxe essas possibilidades. E, além do Mercado Livre, a gente tem visto também uma evolução tecnológica muito grande, com o assunto de telemetria. Também a gente vê toda a parte regulatória ficando cada vez mais robusta. Né? Hoje a gente tem um mercado que, apesar da gente chamar esse mercado de mercado livre, ele é livre no sentido negocial, mas ele é extremamente seguro no sentido regulatório. Existem normas e mais normas que regulamentam toda essa atividade. Então, a gestão energética premium nada mais foi do que uma evolução natural desse serviço para a gente poder abarcar atividades mais complexas com relação à energia, tanto do ponto de vista de regulamentação, ou seja, a gente faz uma assessoria regulatória, como também do ponto de vista de unir não só o aspecto telemetria, quando a gente consegue avaliar e acompanhar em tempo real, mais próximo, o consumo do cliente, o consumo desse consumidor, e com isso direcionar melhor a produção sob o ponto de vista energético, mas também reagir a essa leitura. Né? Não é só uma atividade passiva. Né? Então, a gente compreende o que está acontecendo com o cliente e busca as melhores alternativas. Né? A gente gosta de falar, é o estado da arte da eficiência energética. Então, a gente consegue oferecer para esse cliente opções melhores, como, inclusive, culminando na cereja do bolo, que é a geração de energia. É fazer esse cliente se tornar um pouco mais autônomo ou completamente autônomo em termos de energia. Não, bacana demais, tem muita coisa boa para vir pela frente aí nos próximos episódios. Então, assim, vocês que ficarem interessados, realmente, tanto na versão básica, né, a gente tem características muito particulares e que tem diferenciais muito grandes na nossa prestação de serviço, que a gente vai detalhar nos próximos episódios. E para fechar com chave de ouro, lá no 4º episódio, a gente vai falar bastante detalhamento aí dessa gestão premium, que o Fernando falou, e tenho certeza que vocês acharam muito interessante. E nesse momento, eu acho, né, de coronavírus, de como vai ser o mundo daqui para frente, conhecer, ter seus dados na mão, ter as ações para buscar mais otimização ainda do que o Mercado Livre oferece, eu acho que vai ser primordial e está todo mundo pensando, todos os empresários que estão assistindo aí, tem certeza que está buscando mais economia, mais eficiência, e é o que a gente oferece. Então, convido vocês aí, acho que a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio, foi bacana. Se tiver alguma dúvida, gente, está muito fácil, manda aqui para a gente, tem aqui no descritivo os canais que você pode comunicar aqui mesmo na própria legenda aqui do vídeo, mas a gente está sempre aberto para tirar a dúvida de vocês. Se você estiver precisando de algum auxílio também na empresa, para entender um pouco mais, para diagnosticar que perfil que você tem, qual que é a melhor solução, a gente está sempre à disposição aqui de vocês. Então, Fernando, valeu, foi o primeiro episódio aí, começamos muito bem essa série. Luiz, valeu, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar bastante estimulado aí, quem ainda não conhece o Mercado Livre vai querer entender mais, e quem já conhece não pode perder os próximos episódios, que a gente vai realmente aprofundar muito mais.